a gente tá tudo bem em casa, até falei isso esses dias na igreja, quando tá tudo bem em casa, é muito fácil adorar o Senhor. Quando tudo vai bem, igual o louvor diz, é fácil adorar o Senhor. Mas quando você se pega numa situação difícil, às vezes é uma prova ao qual você não chegou a perder alguém, a gente já desanima. Agora você imagina você perder um ente querido. Você imagina você perder um filho, você imagina você perder um irmão. Irmão, a fé, aí é que você tem que olhar para Jesus e saber quem é você na presença dele. Porque são coisas que muitas vezes vêm na nossa vida para a gente mesmo saber quem somos nós na presença do Senhor. Porque quantas são as situações que muitas vezes nos corrompe e nos tira da presença de Deus. Na vida de Marta e na vida de Maria chegou essa situação tão difícil, uma situação dolorosa, a qual elas não iam ver mais o irmão querido delas, que elas tanto amavam. Eram os três. E de repente elas pegaram ele enfermo. Quando Jesus chegou, já tinha 4 dias que Lázaro estava morto. Naquela situação, muitos questionaram Jesus. Muitos questionaram ele porque Lázaro, se ele tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. Irmão, Deus ele não precisa dar de frente a frente com você, em carne e osso, para poder operar o milagre. Porque aleluia, quando Lázaro estava doente, Jesus ele já sabia. Só que ele falou, essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a vida. É para a glória e honra do nome dele. Aleluia. Na nossa vida, às vezes, acontecem situações que dói, porque somos sensíveis. O nosso coração não aguenta emoções fortes. Quantas vezes sofremos por uma situação que às vezes debate com a nossa porta, mas não devemos deixar a situação, provação nenhuma, abater a nossa fé, a nossa espiritual com Deus. Você sofre, mas sofre com o Senhor do seu lado. Aleluia, Deus. Porque, olha, irmão, sofrer com o Senhor do seu lado é o consolo, porque com certeza vai chegar a hora que você vai olhar para trás e vai falar, meu Deus, ainda bem que eu tinha o mestre do meu lado. Aleluia. E quando você não tem? Quantos são que estão por aí sofrendo, sem direção, aleluia, sem nada, porque não tem o mestre do lado dele. Eu louvo a Deus que temos. Temos o mestre do nosso lado. E na vida delas, quando Jesus chegou, 4 dias depois, ele viu elas chorando, Jesus ele também se comoveu. Ali ele se comoveu junto com elas. Saiu do olho dele, saiu lágrima também. Ele se comoveu com aquela situação porque ele estava na mesma estrutura delas. Ele viu o sofrimento, doeu nele. E ele foi perguntar onde estava. Só que Maria, ela teve uma atitude diferente. É a atitude que hoje devemos ter. Maria, ela se jogou nos pés dele e começou a adorar o Senhor. Ela colocou um unguento no pé dele, ela lavou, ela cuidou do mestre, ela sabia com quem que ela estava lidando. Ainda que ela questionou e falou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela falou, agora essa situação deixa de lado, que agora eu quero adorar. Aleluia. Irmão, a nossa situação, quando tudo vai mal, quando tudo dói, quando tudo te incomoda, quando você deita, você não consegue dormir, adore o mestre. Aleluia, Deus. Se coloca nos pés dele. Porque algo maior ele tem para as nossas vidas. Glória, Senhor, eu creio. Não deixa nenhuma situação difícil abater o seu espiritual com o Senhor. Porque hoje o que o diabo ele quer é abater a nossa vida. Hoje o que ele quer é abater o nosso espiritual. Hoje ele entra de um canto, ele atenta de um lado, ele atenta do outro, ele aflige num canto, ele toca numa coisa, ele toca em outra, mas o Senhor é maior do que ele só vai tocar enquanto o Senhor deixar. Meu Deus. Quantas são as vezes, de diversas maneiras, a gente vê o diabo entrar no casamento, uma destruição que sangue de Jesus tem poder na terra. Entra com fúria, entra com briga, entra com contenda, é um negócio que você vê que vem do inferno para tentar, para ver até onde você vai na presença de Deus. É um tempo que nós estamos sendo provados. Jesus está vendo até onde vamos, será que vamos alcançar a aprovação dele? Porque é chegado o fim dos tempos. É chegado um tempo que o diabo ele vai tocando para ver até onde você vai. Eu vi naquele acidente que aconteceu com aquele cantor, aquele rebento que foi ali, aonde o pai dele questionou Deus na mídia. Irmão, eu creio que o Senhor ele nem ouviu aquilo. Eu creio que o Senhor ele falou, não, está perdoado, porque a dor dele, só ele sabe o que ele está sentindo. Só que eu vou te falar, não abra a tua boca para perguntar se Deus existe ou se Deus deixou de existir quando a sua prova dói.
Aleluia. Porque se a tua prova dói, ou se ela vai passar, se ela vai passar hoje, se ela vai passar amanhã, Deus é fiel, irmão. Glória a Deus. Tudo passa, tudo é vaidade, tudo vai passar. Aqui na terra tereis aflições, mas vai chegar um dia em que a glória vai ser coisa tremenda na nossa vida, em que a nossa visão vai contemplar um algo e Deus vai apagar essa vida que temos aqui, né? A gente não vai lembrar de nada disso. Mas se a gente lembrasse, você vai olhar para trás e você vai ver o seu mar de aflição, e você vai olhar para frente e você só vai ver glória. Você vai falar, meu Deus, como valeu a pena isso? É igual quando você trabalha uma quinzena e você chega e pega um salário abençoado. Você olha e fala, olha, eu fiquei até mais tarde, mas valeu bem a pena. Aleluia. Porque você recebe bem. Verdade. A tua recompensa é de acordo com o teu trabalho. Verdade. A tua recompensa é de acordo com a tua perseverança. Verdade. A tua recompensa é de acordo com aquilo que você tem no Senhor. Verdade. Porque Deus, ele está de braços abertos, em todo o tempo, guardando, zelando pela nossa vida. Em todo o tempo, o Senhor é aquele que tem nos instruído, porque quando você abre a palavra de Deus, você ouve o Senhor falar com você. Como eu ouço Deus falar comigo. Quando eu abro a palavra de Deus, eu me alegro, porque Deus, ele fala comigo. Eu não sei, muitas vezes eu não sei expressar o que Deus, ele ministra no meu coração quando eu abro a palavra dele, mas ele está falando comigo. Eu me alegro. Então, irmão, quando alguém falar com você e você não entender direito, abra a palavra do Senhor. Lá, peça para ele o entendimento. Lá, peça para ele a direção. Peça para ele a ministração da palavra dele, porque isso daqui eu vou te falar, é consolo em todo tempo e em todas as horas. Glória a Deus. Ele deixou algo onde muitos rejeitam, onde muitos não querem saber, acham que você está de abobrinha. Hoje ainda falei pro senhorzinho, ele gosta de chamar todo mundo de jovem, né? E aí esses dias ele falou assim, eu não quero ir pro céu não. Se eu fizer uma tristeza só, todo mundo com aquele negócio lá cantando, vai ser uma tristeza, só quero ir pro inferno, que é mais quentinho, eu vou dançar um forrozinho. Falei, irmão, o sangue de Jesus tem poder. Aprendi com a irmã Marisete, tudo eu falo, sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Falei, você não tem noção do que é o fogo do inferno. E aí crente não consegue se conter, né? Porque a gente tem noção. Porque Deus mostra a gente o que é bom e o que não é. Só que tem gente que não tem noção. Falei pra ele, você não tem noção do que é o fogo do inferno. Bota a tua mão numa fogueira e deixa ela lá por 1 minuto pra ver que ela vai virar. Isso é frio diante do que você vai encarar lá naquele buraco quando você cair lá. Falei, tomara que Deus tenha misericórdia da tua vida, jovem. Antes que você chegue lá. Porque se você alcançar, você não vai nem chegar lá. Quando você se deparar na beira do abismo, você vai querer voltar correndo, mas não vai haver mais tempo. Aí quando foi hoje, ele chegou lá no mercado de novo. Aí chegou lá e veio. Eu falei, e aí, você já decidiu ir pra glória com a gente? Aí ele, não, quero glória não. Peguei e falei, ainda bem que você não sabe o que fala, porque Jesus, quando morreu naquela cruz, ele pediu a Deus que perdoasse o povo, porque aquele povo não sabia o que falava, não sabia o que fazia. Glória a Deus! A misericórdia dele dura para sempre e se renova a cada manhã. E glória a Deus por isso, irmão, porque somos errantes. Somos um povo que erra. Mas glória a Deus que o Senhor, ele perdoa. Ele já fez isso porque ele já sabia que íamos ser um povo errante. Ele falou, então eu vou colocar para se renovar a cada manhã. Porque todo dia eu vou ter um perdão para esse povo. Todo dia eu vou ter uma nova misericórdia para essa gente. Porque eu amo, eu não posso deixar. São fracos, o diabo ele entra, ele corrompe, mas eu vou ter que fazer alguma coisa. Então a estratégia de Deus, ela está sempre adiante da estratégia do cão. O cão, ele tem muitas estratégias. E quantas são as vezes que nós fechamos os olhos para as estratégias do cão? E glória a Deus que quando estamos cegos diante da astúcia dele, Deus nos guarda. Porque olha, irmão, vou te falar, não é brinquedo. Quando a gente abre o nosso olho espiritual e a gente vai ver a guerra que tem. Outro dia eu falei, Senhor, eu estou em guerra com o cão. Mas eu não me rendo. E Deus falava comigo, não se preocupa, que antes de você chegar no campo de batalha lá, já estou eu pela tua vida. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Quando você se encontrar em guerra com o cão, quando você ouvir o barulho da espada saindo, você pode ter certeza que o seu rei, o seu mestre, o rei dos reis, o mestre dos mestres já se encontra lá, lutando pela tua vida. E quando Jesus, ele desembanha a espada dele, você pode ter certeza que a vitória é sua. Aleluia. Não importa na situação que você está. Porque quantas vezes o inimigo, ele lança a palavra de maldição, ele lança a palavra para desanimar, ele lança a palavra para tirar aquilo que Deus, ele prometeu. O diabo, ele vem ofuscar, falar, você é um frouxo, você não consegue, você é um pobre coitado, você é um
fraco, hoje você vai, amanhã você não vai. Sangue de Jesus tem poder. Oh, Maior é aleluia! Deus. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Rei da E glória. aí, voltando na palavra, irmãos, aquelas mulheres, juntamente com elas tinha uma multidão, chorando e sofrendo juntamente com aquelas mulheres. Não era qualquer dor, Oh, aleluia. era uma dor terrível. Era uma dor que só elas sabiam o que elas passavam, porque perder um irmão não é fácil. Creio eu que eu tenho as minhas irmãs, se eu souber que uma delas pereceu, eu falei, sangue de Jesus tem poder, não dá para pensar nisso. Porque o nosso coração humano é muito fraco. É verdade. A gente não aguenta muito. Mas é nessa hora. Eu fiquei pensando quando eu vi aquele acidente, eu falei, meu Deus do céu. E eu assim, eu tive compaixão dele até na hora que ele abriu a boca e falou, será que Deus realmente existe? Quantas vezes eu pedi, quantas vezes ele saía e eu falava para Deus, Deus guarda, Deus zela. Ô irmão, mas tem muitas coisas que vêm na nossa vida, é para nos consertar, é para nos colocar diante da presença dele. Glória a Deus. Muitas vezes o preço não é baixo, porque quantas vezes somos mal criados a ponto de Deus ter que cobrar de uma maneira muito dura. Na vida delas, Deus ele teve compaixão, mas Aleluia. eram merecedoras daquilo. Tudo foi para a glória e para a honra do nome dele. Mas Maria logo teve uma atitude nobre. Marta recebeu de bom grado, de bom coração. E as únicas palavras que ela falou, elas nem questionou se ele podia ou se ele não podia. Mas ela sabia que ele podia operar o milagre. E Jesus, ele logo foi procurar aonde é que ele está. Glória a Deus. Marta então foi um pouco incrédula, né? Que ela falou, mas Senhor, fede. Já tem 4 dias. Jesus não quis saber. Vocês vão ver agora o que eu faço. Ainda tem aqui numa parte onde ele chega. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aí aqui tem assim, dá glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, no versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Aleluia. Aí é que é a hora de acreditar. Porque ela estava numa situação difícil, onde o irmão já tinha 4 dias que estava lá atrás daquela pedra, né? Estava dentro daquela tumba. A irmã falou, mestre, já cheira mal. E Jesus, ele chegou lá. Só que antes ele colocou um desafio. Vocês acreditam que eu sou a vida e que eu sou a ressurreição? Será que hoje, quando nós nos pegarmos numa situação difícil, a gente vai crer? Que Ele é a nossa solução, que Ele é a nossa direção, que Ele é a nossa ressurreição, que Ele é a nossa solução, nosso socorro bem presente na hora da angústia. Fala, Deus querido. Aleluia, Senhor. Irmãos, Aleluia. e Ele chamou Lázaro. E toda aquela multidão parou. Eu creio que foi um suspense quando Ele chamou Lázaro, porque ele era carne e osso igual todo mundo ali. Os discípulos sabiam que Ele era o mestre, a cidade toda tinha Ele como mestre. Mas ressuscitar um defunto de 4 dias era só para mestre. Glória a Deus. Irmãos, ele chamou. Quando ele chamou, sai Lázaro, parecendo uma múmia, todo enroscado, todo enrolado. A Bíblia relata. E aquela multidão se maravilhou. Era nobre aquilo que Jesus tinha feito. Além de ter se comovido por 2 irmãs que choravam. Irmão, na minha vida e na tua vida não é diferente. O Senhor, Ele se move. Quando Ele vê você com o seu joelho, Ele se move. Quando Ele vê o seu coração chorar, Ele se move, irmão. Quando Ele vê a sua angústia, Ele se move. Quando você tem uma atitude nobre de dobrar teu joelho e falar, Senhor, vem na minha causa, vem na minha situação. Oh, aleluia. Hoje não é diferente. O Senhor, Ele ressuscitou o morto de 4 dias, porque Marta e Maria, elas clamaram. Glória a Deus. Ali creio eu que naquela hora, aquela multidão parou Aleluia. e ficou assim, meu Deus, como pode? Porque milagre naquela época, creio eu que hoje a gente vê, eu fui eu fui uma vez na sede da Deus e Amor, e a gente vê assim, tem pilhas e mais pilhas de cadeira de roda, pilhas e mais pilhas de muleta.
E tipo assim, muita gente não acredita naquilo. O povo acha que aquilo dali é forjado. Só que uma pessoa que ela não anda, a pele dela é aquela pele diferente. O pé dela é um pé diferente daquele que anda. E a gente via isso. Eu cheguei, eu falei, meu Deus do céu, até eu, né, não vigiava na terra, eu falei, não, eu preciso ver, um Tomé da vida, né, só Jesus na causa. Eu falei, eu preciso ver. Primeiro que eu já fiquei espantada porque o missionário ele já pregava dentro de uma cabine, né. Meu Deus do céu. E aí eu ainda fiquei pensando, que eu era nova convertida na época, eu fiquei pensando, gente, mas se Deus é tão fiel, por que esse homem tá dentro dessa cabine? Aí depois me veio a palavra, né, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque se levantavam demais contra a vida dele, né? E aí ele tinha toda aquela preparação ali. Eu falei, bom, de lá de dentro daquela cabine, você colocar a mão na cabeça, você vai conseguir levantar esse povo da cadeira? E aí, eu e o Cleiton tinha acabado de começar a namorar, Deus colocou um abençoado na nossa vida para nos instruir. Eu louvo a Deus pela vida dele e clamo ao Senhor que guarda a vida dele por onde quer que ele ande, porque aquele homem foi um professor pro Cleiton. Foi bem no comecinho e ele foi uma bênção na vida do Cleiton. E ali a gente via aquelas pessoas levantar, né, Cleiton? Via pessoas levantar da cadeira de roda, começavam a andar assim todo inseguro, de repente estava andando, saltando para lá e para cá. Uma glória só. Aleluia. Então isso é o que Deus faz, é o impossível, ao que crê. Se você tem algo que você tá aí batalhando com aquilo, você não tá vendo que não tá dando certo, você quer desistir, irmão, não desista. O maior é o Senhor, é o Deus que tira da cadeira de roda, é o Deus que tira de dentro da tumba, é o Deus que leva até o necrotério, mas Ele traz a vida de volta. Nós estamos servindo a um Deus do impossível. É um Deus que não é para você se render, é um Deus que se te prometeu, você não tem que entregar de mão beijada pro cão. Porque lá no livro de Apocalipse, Deus diz, guarde o que tem para que ninguém roube a tua coroa. Hoje tudo que o diabo quer é roubar a nossa coroa. A coroa que você tem hoje é a direção do Senhor. Não saia da presença dele. Irmão, é um negócio muito estreito na face da terra, porque hoje de todas as maneiras o diabo ele quer tirar a unção. A irmã estava falando de grito dentro de casa, de chutar o pau da barraca, no português bem claro, dentro de casa. O diabo ele tem feito muito isso. Aleluia. Ele tem feito muito esse negócio, quer arrancar a tua unção, quer difamar no meio da tua vizinhança, aleluia, quer mostrar um mau quer de qualquer jeito que você tenha um mau testemunho. Mas não se renda, não se renda a essas tentações do campo, porque é ele querendo roubar o que você tem, é ele querendo roubar a tua unção, é ele querendo roubar a tua bênção. Quantos vêm com palavras para te abater, mas não se deixa levar? A palavra maldita tem que cair por terra, porque maior é Deus. Aleluia. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. E ali, os fariseus, irmãos, eles queriam achar já a ocasião contra a vida de Jesus, quando ele viu aquele maravilhoso milagre acontecer. Eles já falaram, peraí, esse cara vai ser muito glorificado aqui. Todo mundo vai adorar ele. Agora nós vamos ser esquecidos. Ninguém vai querer saber mais de nós. Ninguém vai querer saber mais de ninguém. Só vai dar a ele. É onde entra a tal da inveja. A maldita da inveja. Glória a Deus. E ali tentaram caçar a ocasião contra Jesus, até que levaram ele. E Jesus começou a passar angústias e mais angústias, até a morte. Mas tudo aquilo tinha que se cumprir, né? Tinha que se levantar alguém contra a vida dele para que hoje estivéssemos aqui, glorificando e exaltando o nome dele. Aleluia. Mas, irmão, hoje na minha e na tua vida, se levantar, não é porque tem que se cumprir nada, não. É o diabo se levantando para poder te derrubar da presença do Senhor. Porque é nesse intuito. Glória a Deus! Eu tenho visto a fúria de um inimigo de uma maneira terrível, como nunca. Porque, olha, quando eu me converti, ele não era tão estreito, igual eu estou vendo agora. Ainda dava pra você sentar e você descansar. Hoje em dia não dá. Não dá. Porque de todas as maneiras, se você não estiver dentro da palavra, o diabo ele vem te engana usando a própria palavra de Deus. Aleluia. Porque ele é astuto. Ele é terrível. Eu sei de mim que glória a Deus. Eu ouço uma pior do que a outra. Eu ouço gente que diz que eu sou crente. Hoje mesmo ainda repreendi uma. Que ela falou assim, como é que um crente faz isso? Eu falei, isso aí não é crente. Eu falei, isso aí não é crente, porque crente que serve a Deus, ele não faz isso. Isso daí é só para difamar a igreja, é um que o cão diz que é, para poder difamar o povo de Deus, igual a Globo faz, né? Eu não assisto, mas de volta e meia eu ouço as meninas comentar, é só a misericórdia de Deus. Eu falei, quando Deus descer com o meteoro, a primeira que vai cair, vai ser lá.
Porque ó, não estou profetizando não, mas a fúria do cão naquele lugar se levanta de tal maneira contra a palavra de Deus que é terrível. Você vê o povo tentando calar o evangelho de tudo que é jeito. O diabo está nos montes, madrugadas e mais madrugada, com as bruxas terríveis dele, com os cegos na internet, fazendo reunião para poder acabar com a base da igreja. O povo não pode cessar de dar glória. O povo não pode cessar de buscar Deus. O povo não pode cessar de clamar ao Senhor. É tempo de Jesus voltar e é tempo da igreja se despertar. Quantos são os que estão dormindo na presença do Senhor? Desperta, igreja. Não é tempo de você ficar dormindo, não é tempo de chegar na igreja, cruzar os braços e ficar tudo certo, não. É tempo de você abrir a tua boca e falar aquele que não conhece. Aleluia. Por isso que o diabo ele queria me deixar plantada em casa com uma dor terrível nas costas, sem vontade de trabalhar. Falei, já entendi seu mistério, mas eu não vou, eu vou arrastando, mas eu vou. O ponto de ônibus vai do lado de casa, se eu não aguentar ir andando, eu vou de ônibus, mas eu vou. Aleluia. Porque agora eu aprendi, eu falei, meu Deus, eu tô entendendo porque que o Senhor me deixou naquele mercado, na situação que tá até hoje, e eu tô perguntando e o Senhor não me responde. Falei, agora eu entendi o mistério. Irmão, é tempo de falar da presença de Deus. O cliente tá passando caixa, fala da presença de Deus. Senta na mesa da cozinha, fala da presença de Deus. Por isso que o cão se enfureceu de tal maneira que ele quer me parar. Aleluia, isso mesmo. O cão quer parar as nossas vidas. Quando você se desanimar de ir da igreja, quando você se desanimar de ler a palavra do Senhor, quando o seu coração rejeitar o louvor que está tocando, irmão, vigia. O cão está tentando ofuscar aquilo que Deus tem. É verdade. É dessa maneira que ele faz. Ele não chega a bater na porta falando, então, eu sou o cão, vim destruir sua vida. Não. Verdade. Ele chega te desanimando. É igual a Mônica falou, vem de muito tempo. Ele vem no sapatinho, hoje ele acaba com uma unha. Amanhã ele acaba com a outra. Quando você assusta que não, ele já te corrompeu. Ah, Senhor. Mal tem que ser cortado Deus. pela raiz. É, Deus poderoso. Se a gente não cortar o mal pela raiz, irmãos, ele vai longe. É verdade. Ele entra. De um ele leva o outro. Coluna de casa não pode se prostrar. Porque se cruzar os braços, se deitar para descansar, não vai Deus. Em todo lugar Deus ele levanta um como coluna. Glória a Deus. A coluna muitas vezes é o que leva mais nas costas. Falar, eu não aguento mais. Aguenta, crente. Porque Deus é na sua vida. Se Ele te levantou é porque você é a fortaleza do lar. Você é a fortaleza da casa. Aguenta. Aguenta firme, irmão. É chegada a hora de darmos glória no céu. Tomarmos o nosso corpo de glória. E chega lá, irmão. Lá vai ser sua glória. Aguenta mais um pouquinho. Irmão, Deus não dá aquilo que você não aguenta. Glória a Deus. Deus ele só dá aquilo que você suporta. Se você está chorando, mas você ainda aguenta. Porque se o Senhor te deu, irmão, é para você ir até o fim. Lutas, vamos ter sim, mas temos uma fortaleza do nosso lado que nos leva, que nos faz suportar. É a nossa força, é Ele. Deus poderoso. Então não acha que você não consegue. Hoje pode estar difícil, mas o hino da vitória vai chegar. Em nome de Jesus. Jesus ele passou por tantas aflições na face da terra. A vitória do teu povo, Senhor. Só que ele resistiu a cada uma delas. Oh, nos sustenta. E ele veio pela minha e pela tua vida. Muito ele sofreu. Só que eu vou te falar, em nenhum momento ele falou, olha Deus, não dá, esse povo não merece. Ele não se enfureceu com ninguém. Ele falou, vou até o fim porque são os pequeninos do Pai. Aleluia. Irmão, você é pequenino do Senhor. Se Deus colocou alguém na tua mão, cuida. Porque assim como Jesus, Ele colocou, Deus ele colocou nós nas mãos de Jesus, Jesus deu conta de entregar a nossa vitória. Então dê conta de entregar a vitória também para aquele que Deus colocou nas tuas mãos. Muitas vezes Deus ele coloca pessoas do nosso lado para a gente aconselhar. E a gente não entende, você fica perdido, você não sabe o que fazer. Às vezes é mistério que você não sabe de onde vem, você só vê que é diferente. Eu já estou assim, Deus, eu vivo colhendo ovelhas. Eu falo, oh, Jesus, é mais uma que o Senhor colocou para mim, glória a Deus. Mas é gostoso falar da presença de Deus. Hoje mesmo a gente estava ali conversando da presença de Deus e de repente a hora passou, já estava na hora de ir embora. Eu falei, Deus, já é tudo isso, as meninas levantando tudo e indo embora, me deixando sozinha. Eu falei, como assim vocês estão me deixando sozinha? Quando eu fui ver, já era 2 horas da tarde. Eu falei, como é maravilhoso falar dele. Não é à toa que o diabo ele se levanta quando você se reúne. Às vezes é um simples comentário que você está ali fazendo da Bíblia, de repente você já fez uma pregação. Eu costumo falar com as meninas, tem uma menina lá que nosso assunto é Jesus.
E é tipo assim, ela já chega, esse dia eu ainda brinquei com ela, falei, oh meu Deus, eu não vigiei, mas eu falei pra ela, se você fosse homem, eu acho que era a gente ia se casar. Porque nunca vi duas pessoas se dar tão bem quanto nós duas. A gente parece que fala a mesma língua. É um negócio sério. Às vezes tem pessoas que você não consegue se desenvolver conversando. Com ela, nós duas roda a Bíblia toda. E a hora passa e a gente não vê. E como tem gente... O cão você vê que fica furioso do lado, fungando. Aí dá um jeito de estragar daqui, dá outro jeito de estragar ali, nós passa por baixo e vai lá e junta as duas de novo e começa a conversar. Glorificar o nome de Deus. Aleluia, Deus. Às vezes a gente está num certo lugar e ali você não tem... tá um tédio. Mas quando você abre a palavra de Deus e você puxa o assunto, o irmão vai longe. O diabo, ele se irrita, ele se enfurece e a gente sai dali edificado. Porque quantas vezes a gente está cabisbaixo espiritualmente. Uma simples palavra que você troca com um amigo, com um colega, você sai dali que você chega em casa, você já quer ouvir o louvor, você já quer ler a palavra, você já quer fazer mais comentários, você quer passar o dia todo conversando. Quando o assunto é Jesus, é uma maravilha. Então que nessa noite, não deixa a morte bater na tua porta e bater a tua fé. Irmãos, qual seja o demônio que bater na tua porta, você fala, saia daqui, porque maior é o meu mestre, eu já me prostrei aos pés dele, já estou dando glória. Porque maior é a presença dele, mais forte é o poder dele. A força das trevas, as potestades, elas não vão prevalecer. Mas para isso Deus pede uma coisa de cada um de nós. Sejam perseverantes. Abra os teus olhos espirituais e anda nos meus caminhos. Abra os teus olhos espirituais nos dias de hoje. Veja por onde o diabo ele tem entrado. Fecha as brechas aonde o cão ele tem tentado entrar. Porque ele tenta de um lado, se ele não consegue, ele já vai investir de outra maneira. Ele não esteja atento, peça a direção de Deus. Esteja como Maria, sempre adorando o Mestre. Não importa a situação, abra tua boca e somente glorifique. Porque o nosso Deus é tremendo. Aleluia. Amém? Fica com essa palavra. Glória em a nome Deus, do Senhor aleluia, Jesus. Senhor. Me perdoe se não era o que vocês queriam ouvir. Eu entrei no tempo Oh, e já meu saí de Deus. outro. Mas Glória eu a glorifico Deus, o nome Senhor. do Senhor. Obrigado, Por cada um Senhor, dos falar irmãos que conosco. esteve aqui, irmãos. Obrigado. Só quero pedir para os irmãos. Irmãos, é tempo de nós vigiarmos. Nós vigiarmos. Aleluia. É tempo da igreja estar desperta. Oh, aleluia! Da igreja abrir a boca e glorificar o Senhor. Oh, Senhor, É tempo de você destruir o reino das trevas com o poder que Deus entregou na sua vida. O poder que Deus entregou na tua boca. O poder que Deus entregou na sua mão. É tempo de você abrir os teus olhos para a palavra de Deus. É tempo de você abrir os teus olhos para a presença do Senhor. É tempo de você andar vigilante pelos quatro cantos à sua volta. Porque o diabo ele não cessa. É tempo de sermos vigilantes. Glória a Deus! Que venhamos nós nessa noite, abrir os nossos olhos, ver as brechas que o diabo ele tem tentado abrir para poder entrar, irmão, e viver na presença do Senhor. Não é tempo de desistir. Tem gente que questiona, por que você vai todo dia para a igreja? Eu vou todo dia para a igreja porque cada dia que eu vou para a igreja é um dia diferente na presença. Glória a Hoje Deus! não volta nunca mais. Amanhã Deus, será um novo poderoso dia. Deus. Se a misericórdia de Deus nos permitir, amanhã ouviremos de novo a palavra dele. Se ele não nos permitir que hoje venhamos estar prontos para ser arrebatados. Em nome de Jesus. Amém? Eu só quero dizer para a igreja, é uma coisa a qual todo mundo sabe, mas que muitos questionam. Jesus está voltando. E ele quer uma igreja lavada e remida no sangue. Uma igreja que perseverou diante da dor. Uma igreja que perseverou diante da situação difícil. Uma igreja que olhou e falou, eu não vou conseguir, mas de repente ela se levantou e falou, eu vou porque o meu mestre é comigo. Quando você abre a palavra de Deus para os dias de hoje, ele tem sede fortes e sejam corajosos e perseverantes. Verdade, Há de chegar o dia, porque o sofrimento do povo vai acabar. Mas infelizmente há de chegar o dia, irmãos, aonde muitos irão bater e não vão encontrar. Nada vai se abrir. Aonde eles abrirão esse livro e ele será apenas folhas brancas. Aonde o povo procurar a igreja barulhenta e não vai achar ninguém. Eu falei para o irmãozinho, eu falei, você sabia que um dia você vai bater na porta do templo e lá ninguém vai te receber? Porque não vai ter mais ninguém aqui? Aí ele ficou meio assim, são palavras que às vezes eles recusam, mas que entram no coração, faz efeito. Não podemos, irmãos, deixar de semear. Amém? É verdade. Eu agradeço a minha oportunidade, as palmas glorificam. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Deus.